Brian Shaffer nasceu no dia 25 de fevereiro de 1979 na cidade de Pickerington, no estado de Ohio, Estados Unidos, e em 2006 estudava medicina na Universidade Estadual de Ohio, localizado na cidade de Columbus. No dia 31 de março de 2006, uma sexta-feira, Brian saiu para jantar com seu pai, Randy Shaffer, a fim de comemorar o início das férias de primavera. Depois do jantar, Brian iria encontrar seu amigo William Clint Florence para continuarem a comemoração no bar. Randy não gostava da ideia de Brian sair com William, mas não falou nada ao filho. Então, por volta das 9 horas da noite, Brian encontrou com William no bar Ugly Tuna. Uma hora depois, às 10 da noite, Brian ligou para sua namorada Alexis Wagoner, pois o casal tinha planos já com passagem comprada para viajarem juntos para Miami e curtirem as férias. Há inclusive quem diga que Brian pretendia usar as férias que o casal planejou com muita antecedência para pedir Alexis em casamento. Na ligação, Alexis disse a Brian que havia retornado para sua casa na cidade de Toledo, a fim de passar o final de semana com a família, antes da viagem para Miami. Depois da ligação, Brian e William saíram do Ugly Tuna e foram passando de bar em bar pela cidade, e em cada um dos bares, segundo William, Brian tomava uma dose de alguma bebida forte. Pouco depois da meia-noite, Brian e William encontraram uma amiga de William, chamada Meredith Reed. Meredith então deu uma carona para os dois de volta ao Ugly Tuna, onde eles haviam iniciado sua noite, e aproveitou para brindar com a dupla, já que o bar não demoraria a fechar. Em algum momento, enquanto o trio estava lá, Brian se separou do grupo, mas Meredith e William não acharam estranho, pois talvez ele quisesse ir ao banheiro ou tivesse encontrado algum conhecido, ou ainda tivesse ido simplesmente pegar mais bebida. Seja como for, o fato é que Brian não voltou mais ao encontro de seus companheiros. Os dois inclusive tentaram ligar para Brian a noite toda, mas sem resposta. Às 2 da madrugada, o bar então fechou e Meredith e William saíram e esperaram do lado de fora que Brian fosse sair junto com todo mundo, mas ele não saiu. Ambos então imaginaram que Brian tivesse resolvido ir para casa sem avisar eles. Por isso, William e Meredith não se preocuparam e simplesmente foram para suas casas. Durante todo o sábado e domingo, tanto o pai de Brian quanto sua namorada tentaram contato por telefone com Brian, mas ele não atendia. Na segunda-feira de manhã, Brian não apareceu no aeroporto, perdendo o voo para Miami, que ele e sua namorada passaram meses planejando. A partir daí, a polícia foi avisada e Brian foi considerado desaparecido. A investigação se concentrou inicialmente nas câmeras de segurança, já que a cidade de Columbus possui um número extremamente alto de câmeras na cidade, e obviamente o bar Ugly Tuna não era diferente. Nas câmeras do bar pôde ser visto Brian subindo a escada rolante que dá para a entrada do bar por volta da 1h15 da madrugada, acompanhado de William e Meredith. E a última imagem de Brian é de pouco antes das 2 horas da madrugada, entrando no bar juntamente com outras 2 mulheres desconhecidas, mas não há imagens dele saindo de lá. O bar só possuía 2 saídas, uma que é destinada aos clientes, do qual Brian não foi visto saindo pelas imagens das câmeras, e a outra nos fundos do estabelecimento, que não era usada por clientes. Mas mesmo que Brian tivesse saído pela porta dos fundos, ainda assim ele encontraria um canteiro de obras cheio de buracos, já que a rua de trás estava sendo consertada. Segundo os policiais, já seria difícil passar pelo canteiro de obras sóbrio, que dirá alcoolizado, como provavelmente Brian estava naquele momento. Dentro do bar também não havia evidências de que ele pudesse ter sido atacado ou permanecido lá dentro de alguma forma. Foi verificado também as câmeras de outros estabelecimentos e bares da região, mas nenhum mostrava Brian depois do horário que ele entrou pela última vez no Ugly Tuna. A polícia então imaginou que talvez Brian tivesse trocado de roupa dentro do bar e tivesse saído de boné ou cabeça baixa, dessa forma não sendo identificado nas imagens da câmera. Ou ainda, ele poderia ter passado justamente no momento em que uma das câmeras estava se movendo, já que os policiais verificaram que uma câmera se movia de um lado para o outro automaticamente e a segunda era controlada manualmente por um segurança. Apesar de considerar estas hipóteses, elas eram pouco prováveis.
Sem mais pistas para seguir, a polícia iniciou uma grande campanha de divulgação do desaparecimento de Brian, mas infelizmente nenhuma pista que ajudasse no caso chegou até os investigadores. Após vasculhar vários quilômetros de distância do bar através de câmeras, usarem cães farejadores e todo tipo de esforços na busca por Brian, os investigadores começaram a cogitar a possibilidade de que Brian tivesse simplesmente fugido para iniciar uma nova vida. Era de conhecimento de amigos e família que Brian, apesar de estar cursando medicina, sempre falava que queria mesmo era ser músico. Ainda assim, todos que conheciam Brian diziam que ele não faria aquilo, e sua namorada enfatizou que ela e Brian tinham planejado a viagem por meses e não faria sentido ele ter feito tudo isso se seu objetivo no final era desaparecer. Muito tempo depois, um médium disse que Brian não estava mais vivo e que seu corpo se encontrava na água, próximo a uma ponte. O irmão e o pai de Brian procuraram pelo rio Lentange, que fica próximo ao campus da universidade, mas não encontraram nada. Houve também teorias de que Brian teria sido uma vítima não identificada de Smile Face, um criminoso que havia ceifado a vida de várias pessoas. Porém, tanto a polícia quanto o FBI descartaram essa hipótese. Em setembro de 2008, infelizmente Grant, o pai de Brian, perdeu a vida atingido por um galho de árvore bem grande que se desprendeu durante uma tempestade, o atingindo em cheio. Em seu obituário, que foi publicado online, alguém escreveu, abre aspas, para papai, com amor Brian, Ilhas Virgens Americanas, fecha aspas. A polícia então investigou aquela mensagem mais profundamente, pois a teoria de que Brian havia fugido para começar uma nova vida poderia estar correta, mas foi descoberto depois que, na verdade, a mensagem tinha sido redigida de um computador público do próprio condado e que a mensagem então era falsa. Mais recentemente, em 2019, uma imagem de um morador de rua em Tijuana, no México, que circulou à internet, chamou a atenção das pessoas de Columbus devido à suposta semelhança com Brian. Porém, após análises de reconhecimento facial feitas pelo FBI, foi descartada a possibilidade de que aquele homem fosse Brian. Em 2014, a polícia informou que ainda recebia eventualmente dicas sobre o caso de Brian Shaffer, mas que nunca ajudaram a avançar na investigação. Eles também informaram que tinham algumas outras hipóteses, mas que não poderiam informar publicamente. E uma das suspeitas prováveis da polícia é em cima de William Florence. Isso porque na época do desaparecimento, William até falou com a polícia, contou toda a história, mas se recusou a dar novos depoimentos posteriormente. E também se recusou a passar pelo detector de mentiras. William alegava que já havia contado tudo o que sabia e não havia nada de novo a acrescentar em seu primeiro depoimento. Para piorar a suspeita em cima de William, Randy, o pai de Brian, e Meredith, que foram as outras duas pessoas que viram Brian naquela noite, além do William, aceitaram passar pelo detector de mentiras e deram vários depoimentos posteriormente, sempre colaborando muito com a investigação. É claro que William poderia estar com medo de que os policiais tentassem o incriminar, sem que ele realmente tivesse culpa, e esse medo não seria de todo irracional, já que existem muitos casos sim ao redor do mundo e também nos Estados Unidos de pessoas que foram presas e até executadas injustamente. Mas para a família de Brian, William não queria mais colaborar com as investigações porque sabia de algo e não quer falar. Ou ele participou de alguma forma no desaparecimento de Brian, ou viu o que aconteceu e não quis revelar. Seja como for, o fato é que o mistério de Brian Shaffer se mantém até os dias atuais. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal Vire Membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.